Oi, meu nome é Michele Fernandes, eu sou de Sorocaba, interior de São Paulo. E aos 21 anos eu comecei a trabalhar numa escola de inglês como recepcionista. Foi na mesma época em que eu conheci hoje o meu marido, né? Mas ele era o meu namorado, que é o William. E ele foi uma peça muito importante na minha história, vocês vão entender. E quando eu comecei a trabalhar nessa escola de inglês, é como se fosse uma realização, uma segurança que eu tinha ali, sabe? Uma falsa segurança. Por mais que o salário na época era de R$365, eu estava muito feliz e realizada. Só que infelizmente eu recebi uma notícia não tão boa em que eu havia sido demitida. E eu chorei por uns 3 dias consecutivos. E após ter sido demitida de um emprego em que eu ganhava R$365, logo depois veio a oportunidade de começar a trabalhar na Renault. Lá eu iniciei como vendedora de acessórios para carro e depois de 6 meses, porque eu me dediquei muito, virei vendedora de carro zero. E eu costumo dizer que esse foi o nosso ponto de virada. Quanto é que custou para eu empreender? Custou um pão de queijo. Como assim, Mi? Eu estava um dia morrendo de fome, na época o William, que é o meu noivo, ele falou, você quer que eu vá buscar alguma coisa para você? Eu falei, na rua de trás tem uma padaria e tem um pão de queijo maravilhoso, vai lá e compra para mim. Quando ele voltou, ele falou, Mi, acabei de encontrar um ponto alugando. O que você acha da gente abrir um negócio? Na hora eu surtei. Como assim deixar tudo que eu já construí até hoje, o meu emprego, tudo que é certo, a minha segurança? E nós tínhamos na época R$16 mil. Ou a gente investia, ou a gente decidia o que ia fazer com esse dinheiro. E aí foi mais da parte do William mesmo, que ele já tinha uma veia empreendedora e ele resolveu abrir a nossa primeira loja. E não penso que foi fácil, até porque a minha decisão de sair do CLT ainda foi lá na frente, vocês vão entender agora, porque vem um ponto-chave muito fundamental. E aí é que entra o HSBC na história. Enquanto eu estava atendendo na Renault, né, como vendedora de carro, eu atendi uma pessoa que trabalhava no HSBC e viu o meu potencial como vendedora e me chamou para fazer uma entrevista. Só que tem um pequeno detalhe, ninguém entrava no banco naquela época sem ter faculdade. Mas eu fui muito bem na entrevista e mesmo assim eu consegui entrar. Só que aí eu precisei começar a faculdade, então eu decidi iniciar numa faculdade de marketing, que era a mais fácil naquela época, e o banco pagava a metade da faculdade, então assim que eu iniciei. E aí é que começou um conflito na minha cabeça, afinal de contas eu já comecei a ganhar 5 vezes mais da Renault para o HSBC. Então eu tinha uma falsa estabilidade, eu tinha uma falsa segurança, porque eu já estava ganhando 3,5 mais as comissões. E era um trabalho que era um sonho, provavelmente para muita gente, né? Os meus pais, o sonho deles era que eu pudesse trabalhar num banco. E quando eu me via lá ganhando 3,5 com o meu trabalho super estável, com o meu emprego estável, é que a gente começou a ver que a nossa loja estava começando a dar certo. E aí foi um momento muito complicado em que eu precisei decidir realmente se eu saía ou não do banco, porque eu já estava totalmente dividida. Então na hora do almoço eu ia fazer as fotos da minha loja e voltava para o HSBC. Então a minha cabeça ficou totalmente confusa nesse momento, mas eu precisei tomar uma decisão. O conflito de sair de algo que era estável, de algo que era seguro, e eu precisei tomar essa decisão. E finalmente foi o momento de eu tomar a última decisão, que era de empreender. Eu pedi a conta no HSBC e vim trabalhar, vim viver de moda. Abrimos o nosso próprio negócio e depois de 2010 até 2015 chegamos a ter 11 operações no varejo. A minha carreira como influenciadora tomou proporções que eu jamais imaginava e eu pude ajudar muitas mulheres durante esses anos a conquistarem os sonhos delas também, porque eu saí de um salário de R$365 para mais de 8 milhões em vendas no varejo, fora o trabalho como influenciadora, fora os meus infoprodutos. Então é possível que a gente tome uma decisão hoje. E com esse caminhar, com todos esses anos, eu também desenvolvi uma paixão que era cuidar de mulheres. Mulheres que, assim como eu lá atrás, não tinham perspectivas, mulheres que se sentiam frustradas, mulheres que olhavam o resultado de outras pessoas e sentiam que aquilo não era para ela, que viver uma vida extraordinária não era para ela. E se eu conseguir esses resultados, é possível que você consiga também. Sabendo as estratégias certas, o caminho certo, o ensino certo e escolhendo seus mentores, pessoas que já passaram por aquele lugar onde você deseja chegar. E aí eu começo a analisar e refletir, se eu não tivesse tomado essa decisão que eu tomei lá atrás, sabe? A decisão de ter uma vida extraordinária, de viver os meus sonhos, de poder viajar, de poder ir para um restaurante com meu marido, quando eu tiver um filho, para eu poder proporcionar as coisas para ele, sabe? Eu acho que muitas pessoas elas se pegam na situação atual que elas estão, sem conseguir ter uma perspectiva do futuro, de olhar para amanhã, sabe? Elas olham o hoje delas e é como se o hoje determinasse a vida dela toda, sendo que uma única decisão pode ser possível para que tudo isso aconteça.